Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É uma oportunidade muito grande a nossa de estarmos aqui hoje e podermos conversar, entender um pouco melhor a nossa doutrina, principalmente com o tema de hoje, a que todos nós estamos intrinsecamente ligados, que é a família. E como Chico Xavier disse na primeira mensagem do dia, hoje é o dia, agora é a hora. Então vamos aproveitar este momento, aproveitar que os nossos amigos espirituais nos deram essa oportunidade. Eu quero agradecer a eles por terem indicado o meu nome a este grupo espírita de grande importância na cidade de Franca. A gente vê que tem uma frequência muito boa, isso é importante, porque nós, espíritas, de uma forma ou de outra, nós somos formadores de opiniões. Se encontramos algum problema, alguma doença, nós sabemos como agir. A doutrina espírita nos dá esse respaldo, essa confiança, essa certeza de como agirmos perante os problemas que advêm em nossas vidas. Muito bem, e hoje nós vamos comentar sobre a família. Eu estou aqui representando a USE na 35ª Semana da Família. Vejam vocês, esse é o cartaz da semana. Vocês vão notar que tem vários itens, subtemas, que vocês vão ler ali. Nós temos o fazer o bem, o infortúnio, os óbolos da viúva. Aí me veio na cabeça escolher um, que é o que nós vamos abordar hoje. Eu escolhi este, que é o tema principal da semana, que são as minhas atitudes no lar e na sociedade. Interessante que quando fala minhas atitudes, a gente pensa que é somente eu que vou fazer essa atitude. Não. Principalmente no lar, são todos que vão praticar essas atitudes e que vai espelhar na sociedade. Mas o lar e sociedade têm uma distância muito grande. Vamos pensar então no nosso corpo humano. O nosso corpo humano ele é composto por células, trilhões de células. E no conceito sobre casa, sobre lar, dentro da espiritualidade, que o lar é a célula da sociedade. O conjunto de células forma o corpo. O conjunto de lares forma a sociedade. Sociedade francana, sociedade paulista, brasileira, mundial. Que estamos passando por sérios problemas hoje, que é reflexo dos problemas dos lares. Eu vou comentar um pouquinho sobre o tema atitude. Dá licença um minutinho. Pode puxar. Com a modernidade, as letrinhas das coisas vão diminuindo, a gente tem dificuldade de ler, né? Muito bem. Vamos ver primeiro o que vem a ser atitude. O que é uma atitude? É aquilo que você pensa, é aquilo que você sente, a sua reação diante dos problemas e como você vai fazer isso no seu meio ambiente. Vejam bem que este conceito eu busquei no livro Obsessão, de Kardec. Interessante, um livro de obsessão que trata de assuntos tão adversos, ele nos fala sobre atitude. E vamos aprofundar um pouquinho mais, nós espíritas sabemos o quão importante é as nossas atitudes.
se a fazemos sozinhos ou se temos intuições de fazê-las, se somos influenciados, bem ou mal, de tomarmos aquela ou outra atitude. As atitudes dependem da experiência de cada um. Depende daquilo que você estuda, daquilo que você lê, de onde você frequenta, você vai tomar aquela atitude. E essa atitude, ela espelha pelos 4 campos de onde você está. Importante esta frase. Atitude vale mais do que 1000 palavras. E hoje, como nós vamos falar de família, nós vamos falar um pouco de filhos, nós pais sabemos o quão difícil é educarmos os filhos. Por mais palavras que nós formemos, que nós dialoguemos, é difícil educar. Diferença de geração, diferença de pensamento, diferença de personalidade, de gênio, de espírito. Mas, como diz o refrão, uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Vejam, aquele que pede perdão a Deus, mas não muda sua atitude, logicamente ele não vai receber esse perdão. Se faz um erro, continua errando. Levanta os olhos aos céus e pede perdão a Deus. E continua com o mesmo tipo de pensamento, de atitude, de comportamento. Logicamente, essa graça não vai chegar até o coração dele. As boas ações, esta é uma outra frase importante também. As boas ações são as melhores preces que valem mais do que as palavras. Não estamos aqui julgando nenhuma outra religião, não interessa. O que interessa é nós agora, neste momento. Tá certo, a oração é muito importante, porque ela é tida como um mantra, principalmente o Pai Nosso. E o mantra nos abre caminhos. Se vocês já devem ter ouvido falar nos chakras, que estão situados no nosso perispírito, no corpo espiritual, esses nadis de energia, com o Pai Nosso, que é considerado um mantra, você consegue abri-los, você consegue receber as energias que estão naquele ambiente. Portanto, é de suma importância observarmos sermos mais vigilantes com nossos conceitos, com os nossos preconceitos, aquilo que sabemos e pensamos. Valores, para que nossas palavras e atitudes evidenciam as qualidades da nossa alma. Não somos santos, com licença. Aqui ninguém é santo, mas temos valores na nossa alma, no nosso íntimo. Basta termos algum momento que esses valores desabrochem. Por isso que é importante as boas atitudes. Cada um de acordo com o seu aprendizado, com a sua cultura, com a sua consciência, vai ter essas atitudes. Muito bem. Como o tema é família, agora nós vamos falar um pouco dessa plaquinha aqui. Minha casa, meu lar. Eu posso dizer que os dois são iguais? Logicamente que não. Minha casa, começar pela minha casa. A minha casa, a casa, é a construção física, é a alvenaria, é o chão, as paredes, o tijolo, seja onde for, no lugar que for, é uma casa. E agora, e lar?
O lar são as pessoas, as almas que convivem. Eu não vou dizer vivem, e sim convivem dentro da casa. Conviver, viver com outra pessoa ao seu lado. Você vai compartilhar, você vai dividir, você vai dialogar, você vai aceitar, você vai engolir, porque você está convivendo. E é todos nós. Muito bem, para formarmos um lar, é difícil, é complexo. O que diz aqui? A falta de orientação leva as pessoas a darem mais valor à matéria casa do que no valor amoroso e espiritual do lar. Nós aqui, graças à nossa filosofia, graças à nossa boa vontade de virmos aqui, estudar em casa, lermos numa sala de espera um livro de espírita, que é muito importante. Então nós estamos recebendo orientações. Nós somos uma parcela muito pouca da situação, das pessoas, da população. Porque tem lares, como todos nós sabemos, que se formam sem nenhuma orientação. Às vezes apenas numa única orientação, aquela orientação atrativa, aquela orientação física, orientação monetária, material, que não é esta a ordem que Cristo nos deu, que é a orientação amorosa e espiritual. Por isso é importante nós, pais, quando tivermos nossos filhos na época de casamento, não só nessa época, mas ao longo do crescimento deste ser, orientar através do amor e orientar para que ele receba essa elevação espiritual. São palavras difíceis, mas nós vamos explicar um pouquinho mais adiante. Vejam bem, o lar na terra é um grande núcleo de trabalho e aprendizado, onde se encontram as almas que conviverão. Viver com, compartilhar. Então o lar não foi feito para o descanso. Trabalhou, vou para casa descansar, sentar, ver uma televisão e ficar ali no seu mundo. Não, porque você está convivendo, você está compartilhando. Não precisa perguntar aquela que todo mundo faz, como foi seu dia hoje, não há necessidade. Mas dialogue, converse, sempre buscando superar problemas. Todo lar, toda casa tem seus problemas. A criação dos filhos, problemas monetários e tudo mais. Buscando superar esses problemas. Como que a gente consegue fazer isso? É dialogando. O próprio nome fala, dialogando, dois. E não você sozinho tentar resolver a situação. Engrandecer afeições. Aqui já entra o processo reencarnatório que foi lido aqui no Evangelho. Interessante que o senhor Valentim me pediu para que abrisse o Evangelho e eu vou ler novamente o título. Para vocês verem, isso daqui é um grande exemplo para vocês verem como sempre nós somos amparados. O nosso anjo de guarda está sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos mostrando o caminho. Mas por que a gente erra? Porque a gente não consegue enxergar, ver. Nós não estamos em sintonia. Por isso é importante, aqui agora, como vocês, parabenizo a todos. Nós estamos em sintonia neste momento. O nosso amigo protetor está se regozijando de nós estarmos aqui. Talvez ele não esteja aqui, esteja em outro lugar, adquirindo mais forças para poder nos orientar melhor. Porque às vezes tem casos que nós somos teimosos,
somos endurecidos em resolver situações, então eles vão ter mais caminho para nos orientar. Eu vou ler o título. Vejam vocês. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Vejam, a reencarnação é de suma importância para nós, porque é um planejamento muito grande para que nós estejamos aqui na Terra, nesta hora e agora. Com licença. E vejam vocês, reconciliar com o adversário. O adversário não está na casa do vizinho, o adversário não está em nosso trabalho, o adversário não está no campo de futebol. Ele está ao nosso lado também. Os nossos fraternos e os nossos adversários. Então, é dever nosso, obrigação nossa, espíritas, construirmos uma harmonia dentro de nosso lar, com fraternidade. É uma palavra muito abrangente. Vejam, formação de uma família. Isso daqui é letra de uma bela música, não sei se vocês conhecem, uma música belíssima, que a família comece e termine sabendo aonde vai. Por isso, começamos o namoro, começamos o flerte. Acho que hoje não tem mais flerte, né? Era tão gostoso o flerte. A gente olhava a mocinha na rua, minha esposa está aqui, viu? A gente olhava na rua e ficava flertando, ficava querendo que o fim de semana chegasse logo para poder encontrar e flertar. Que momento gostoso da nossa vida era o flerte. Depois vem o namoro, o noivado. E eu disse isso para que, nesse momento, já se começa um planejamento da família, tanto espiritual como do casal. E para eles fazerem essa atitude, eles necessitam de orientação. E não é a orientação dos professores. É uma orientação religiosa e é uma orientação do lar, dos pais. Então, é importante esse planejamento. Então, é um alerta aos pais que estão com os filhos prestes a casar. Perguntem a eles, o que vocês pretendem? Nós pretendemos comprar uma casa, ter um carro novo, ter filhos, e aí? Como vocês vão criar? Baseado em que vocês vão criar esses filhos? Porque eles não são seus. Eu vou mudar o lado. Os filhos não são nossos. São espíritos emprestados a nós para que possamos progredi-los para o mundo. Então, as mães, os pais super protetores, abram seus olhos, porque depois, quando vocês vierem a faltar, os seus filhos vão sentir muita dificuldade em continuar vivendo numa sociedade, principalmente numa sociedade vampiresca como a de hoje, que quer sugar cada vez mais o ser humano. Então eu vou afirmar, os filhos não são nossos. Criamos os filhos para o mundo. Então, isso é um desafio que Deus nos colocou. Um desafio complexo, muito grande, porque hoje a gente vê lares se desfazendo por poucas coisas, por falta de cultura, falta de compreensão, falta de aceitação, lares se desfazendo, crianças abandonadas. Nós vemos esse mundo aí fora, todos nós. E para nós espíritas, esse desafio
é de grande responsabilidade. Porque mexe com o nosso interior, mexe com aquilo que nós somos. Se você é arrogante, vou dar um exemplo. Se o namorado costuma beber, costuma sair para a balada, aí a mãe, ou aliás, a namorada fala: ai mãe, quando a gente casar, ele vai melhorar. Lê do engano, não melhora. Ah, mas eu gosto dele, eu amo. Mas e aí? É uma situação que merece estudo, merece compreensão e, principalmente, orientação àquele ser que é desajustado. Porque senão a outra parte vai sofrer e muito, e mais lá para frente pode haver o rompimento deste lar. Muito bem, foi a lição lida hoje. A formação da família começa antes da reencarnação. E vejam vocês que nossos amigos espirituais, essa pleiade que envolve o planeta Terra, eles trabalham demais para que nós estejamos aqui. Um trabalho árduo, consistente, perseverante, porque nós somos alheios, nós somos irresponsáveis. E se desencarnamos então, chegamos num lugar, no umbral, nós vamos pensar em outras coisas, e não vamos dar importância às intuições, aos irmãos, aos mestres que queiram chegar ao nosso lado e nos salvar. Por isso esse trabalho é muito grande. E vejam vocês, eles conseguem sucesso, mas a gente vê muito insucesso. Não é deles o insucesso é nosso. Porque nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos o companheiro, escolhemos o caminho a trilhar. Não seguimos aquela linha mediana que vai chegar a Deus. A gente desvia por conta própria, influência da sociedade, influência de amigos, de parentes, influência espiritual, a gente desvia e com isso pode romper um lar. E a consequência é grande, porque o trabalho foi grande. E para reconquistarmos novamente essa situação, como diz o ditado, lágrimas de sangue correrão. Então, já que estamos nos instruindo, estamos estudando, estamos na trilha certa, vamos continuar nesta senda e vamos influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Muito bem. Agora um outro slide importante que fala sobre a complexidade deste desafio. É para todos nós, mesmo aqueles que não casaram, estão na adolescência, é para todos. Como é formar uma família, formar um lar? O que é esta complexidade? O que advém? Vejam vocês, a situação financeira influencia e muito, principalmente os homens, que são os responsáveis, são o sexo forte da casa. Tá certo isso? Essa coisa está mudando um pouco, mas é o sexo forte da casa. Ele tem as responsabilidades. A situação financeira influencia e muito, porque o homem fica focado neste empenho e esquece os melhores valores que tem, que são o amor dos seus filhos e o amor de sua esposa. E não importa a quantidade de dinheiro, pequena, média ou grande. O que importa é
como você encara aquela situação. O dinheiro é importantíssimo para nós. Ele vem nos ajudar a viver, a morar, a ter uma certa comodidade. Mas se você dá uma certa importância a ele, ele sobrevém à sua vida, te sobrepuja por completo. Você dorme pensando no dinheiro, levanta pensando no dinheiro, em dívida e assim por diante. Então, este é um fator importante que devemos considerar no nosso lar. Se essa situação está desregulando o lar, e a mulher que tem mais sensibilidade do que o sexo forte, deve haver esse diálogo e aconselhar o homem. Sempre. Eu vou dizer um exemplo meu. Sempre que vou tomar uma posição, primeira coisa que eu faço, desculpe, é emoção, mas é perguntar à minha mulher. Nós, homens, graças a Deus, temos as mulheres do nosso lado. Que o sexo forte são elas. Muito bem. Outra situação. Vejam vocês, eu vou complicar bem esse slide aqui. Educação sexual. É importante porque hoje a variedade que temos é muito grande de conceitos, de segmentos, de comportamentos. Mas para nós espíritas que estudamos Kardec, André Luiz, Meimei, sabemos o caminho a tomar. Sabemos da nossa obrigação em relação à educação sexual. Sabemos também que as gerações mais velhas têm dificuldade neste setor. Que eu lembro muito bem que quando eu era pequeno, que a palavra sexo era proibida. Não se falava sexo dentro de casa, era uma palavra feia. É ou não é, Valentim? Você falava sexo na sua casa? Se falava, apanhava. Era um palavrão. Hoje, graças a Deus, com a modernidade, isso mudou. Então a palavra sexo é corriqueira, mas sexo no bom sentido. Que haja amor, que haja compreensão e principalmente respeito. E que haja hora certa de se fazer, de se dizer, de completar um ou outro. Então cabe aos pais este alerta. Notou que os filhos estão desviando da linha reta, cabe a nós alertá-los, abrir os olhos dele, façamos a nossa parte. Lógico que temos que respeitar o livre-arbítrio, não sabemos o porquê daquela razão, se é reconciliatória, se é expiatória, mas nós devemos orientar. Olha só, a vida escolar dos filhos. É fácil, basta mandar o filho para a escola. Arruma a malinha dele e manda ele para a escola. A professora que se dê conta dele. Eu tenho muitas pacientes professoras e a gente nota que elas reclamam bastante desta geração. Porque com a nova política tornaram a liberdade em libertinagem, em falta de respeito. Então os professores hoje em dia têm uma dificuldade muito grande em colocar o seu recado na cabecinha de cada um. Porque os pais não instruíram aquela criança, não orientaram aquela criança qual o dever dela
dentro de uma sala de aula. Então, por isso, nos cabe participar da vida escolar dos nossos filhos. Olhar seus cadernos, olhar com quem anda, quem são seus amiguinhos. Eu lembro uma vez que meu pai, apesar que meu pai era professor, mas eu lembro uma vez que ele chegava de supetão na sala de aula. Ele tinha esse acesso para ver como era o meu comportamento. E naquela época, quando o professor entrava na sala de aula, nós todos uniformizados, desde o sapato até a camisa, levantávamos em respeito à professora que acabava de chegar. Hoje em dia, às vezes eu passo ali perto do IETC, em hora de aula, eu não escuto o professor falar. Não sei se tem professor dentro da sala de aula ou não, porque a confusão é muito grande. Bom, cabe a nós, pais, sempre ver a vida escolar dos filhos. Olha só, os nossos filhos têm que ter moral, ética e civilidade. Foi por isso que eu disse que nós estamos criando nossos filhos para o mundo, não é para nós, não é para ele ficar em casa. Ele vai sair, ele vai trabalhar, ele vai viver numa sociedade. Ele tem que saber o certo e o errado, ele tem que ter moral, tem que distinguir, tem que saber das leis, tem que ter ética, tem que respeitar as leis de trânsito, vamos dizer assim, um exemplo. Apesar que estamos tendo tantos exemplos contrários, mas nós, lares, instruídos como os nossos, vamos dar mais essa instrução de civilidade, que ele vai utilizar lá na frente. Outro item dentro da complexidade de formar um lar. Os pais que não têm tempos de conversar com os filhos, arranjam tantas tarefas, têm tantas outras reuniões, que chegam em casa e não conseguem conversar com o filho, principalmente em idades que necessitam de muito diálogo, de muita orientação. Vai conversar com a sua mãe, vai conversar com o seu pai, veja o tio. E o que o menino vai fazer? O que aquele ser que necessita de orientação vai fazer? Ele vai buscar em algum lugar, em alguém que lhe dê essa orientação. E é aí que mora o perigo, porque, como sabemos, o mal sobrepuja o bem. Uma laranja podre apodrece todas as outras. Às vezes é um mau amiguinho, às vezes é um mau informante, e vamos perder o filho porque nós demos importância às coisas alheias do que o mais importante, que é a vida dos nossos filhos. Uma coisa cotidiana hoje em dia são os filhos do divórcio. Normal, não deu certo, tiveram que separar, sim, mas os filhos não são culpados dessa situação. Então é onde eles devem ter total orientação, apoio, mas o apoio não como a gente consegue ver nos pais aí fora que não conseguem ter diálogo e pensam que esse apoio é um presente material. Enchem a criança de presente, de outras atenções, e sendo que o diálogo, o amor, a compreensão, ele pode dar uma reviravolta nessa triste situação. Então, pensamos bem que eles não têm culpa, mas cabe a nós orientá-los. Variações de humor, mas o que isso tem a ver na complexidade da formação de um lar? Muito. Vou começar pelo sexo forte. Trabalhou, o chefe atazanou, por alguma coisa ele chegou nervoso em casa e ele continua nervoso em casa.
aquele humor dele está em baixa estima. Então ele começa a descontar na esposa, nos filhos. Ele traz essa energia ruim para dentro de casa. Bem fazem os coreanos, os orientais. Quando eles chegam em casa, o que eles fazem? Antes de entrar na porta de casa, tiram o sapato. Isso é um símbolo. Tirando o sapato, ele está deixando a sujeira da rua para trás e os problemas dele também, porque o lar é um lugar sagrado, imaculado. Não vamos manchá-los com a nossa variação de humor. Você abriu a porta, abriu a maçaneta, o seu humor dali para diante é fraterno, é convivência. Vamos ver se tem mais um aqui. Isso, também. Atrapalhe muito. Cada um vai para o seu canto. A internet nos é muito útil, mas para pesquisa, para conhecimento. Mas quando se torna um tempo maior do que o diálogo, já é um grande empecilho. Saibamos usar tanto a internet quanto o celular em casa. Na minha casa existe um lema. Chegamos lá, o celular fica numa mesinha ao lado. Mas aí quando chega aquele sinalzinho do Zap, já vai logo direto olhar. Não, a gente respeita um pouco o momento. Na hora do almoço, na hora da janta, é muito importante. Valentim já está terminando? Não, né? Está quase, né? Muito bem. Então, meus caros, dentro dessa complexidade, eu vou dar agora a vocês uma chave importante para que vocês consigam abraçar tudo que foi dito aqui com facilidade. E que é dito por Kardec, pelo André Luiz, Emmanuel. Não é ainda. Diálogo edificante. É o próximo item. Diálogo edificante também é muito importante. Quando vamos conversar com a esposa, com os filhos, tentem trazer o teor desta conversa edificante, com que eles saiam dali grandes, aprenderam alguma coisa. E não conversas só porque o Palmeiras perdeu, que eu achei muito ruim, só porque o Palmeiras perdeu, às vezes uma conversa pequena, mas o teor da conversa tem que ser edificante. Você vai construir algo de bom dentro daquele pequeno ser que está ao seu lado. Muito bem, tudo isso eu vou facilitar para vocês. Evangelho no lar. Se você tem o hábito, parabéns. Se não tem o hábito, adquira. A gente escuta muitas desculpas, mas ninguém me dá atenção, ninguém tem esse horário, ninguém tem tempo, está na televisão, está no celular. Não interessa, comece você mesmo. Vai num canto e abra o Evangelho e leia. Não precisa ser uma extensão grande, pequena, entenda aquilo. Com aquele seu ato, com esta sua atitude, você vai harmonizando o lar. A sua energia que você vai propagar dentro do seu lar, ela é positiva, ela é benéfica. A sua energia não é sua sozinha, porque ali você está tendo assistência, como nós estamos tendo aqui agora. Assistência espiritual, eles vão nos ajudar a disseminar esta harmonia dentro do lar. Então, vou terminar. Valentim. Eu quis colocar esta figura aqui para vocês verem o que acontece no mundo lá fora. Vejam o sofrimento desta criança.
que nós nunca passemos por essa experiência. Que isso não entre no nosso lar. É uma responsabilidade muito grande. É um desamor. Eu estou acabando. Um método fácil, então. Nós temos dificuldades em educar os filhos? Sim, bastante. Mas como vamos educar os filhos nessa geração de hoje, que não nos escuta? A gente escuta assim: ah, pai, você está por fora. Eu já falei isso. Então, para a gente dominar os nossos filhos, vejam vocês, é o exemplo. Se você fala aquele jargão, faça o que eu falo e faça o que eu faço. Você é um exemplo vivo. Aquela criança que está procurando um ídolo para seguir, ele vai seguir você. Porque ele te vê como feliz, você confiante, e você doando a fraternidade, amor, no seu diálogo. Eu vou pular aqui para fazer o meu último. Vejam vocês, Madre Teresa de Calcutá. Está aqui o fechamento da minha palestra de hoje. Quer fazer algo para promover a paz mundial? Nós estamos necessitando muito, é mundial. Vamos começar por aquela pequena célula que é o nosso lar. Vamos amar os nossos convivas. Minhas irmãs, meus irmãos, muito obrigado pela atenção de hoje e agradeço também aos nossos amigos espirituais por ter dado essa oportunidade. Boa noite a todos.